Hoje há uma tremenda idolatria dentro da própria igreja do Senhor, seja referente a pastores, líderes, ministérios ou ao próprio templo. E a idolatria é condenada do início ao fim da palavra de Deus, pois toda idolatria envolve o culto a demônios e está ligada direta ou indiretamente à avareza ou cobiça. São os poderes das trevas que estão por trás da paixão pelas riquezas, honrarias, cargos ou poderes. Não se tem dado à palavra de Deus a importância fundamental e essencial que ela tem. E diante de tanta crendice, superstição, obras da carne e uma incrível e crescente inversão de valores, a igreja, em sua quase totalidade, está sem o verdadeiro poder do Altíssimo Deus. Há uma imensa proliferação de doutrinas de homens, de ensinos de demônios, em prejuízo da verdadeira doutrina, que é aquela que se manifesta na palavra de Deus. E muitos, quando usam a palavra de Deus, a torcem, interpretando-a conforme desejam, para satisfazer seus próprios interesses e não seguindo a orientação do Espírito Santo. É o cumprimento da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e da segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, onde nós lemos: 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Há uma incrível, imensa e crescente valorização do exterior, da aparência, do que se vê com os olhos da carne, e não do que é espiritual e eterno. É uma falsa busca da justiça e da santificação, pois baseia-se tão somente no exterior, guiando-se pela visão do homem e não pela visão de Deus. Nós vemos inúmeras práticas externas motivadas pela autopromoção, pela soberba, pela autopreservação e buscando o louvor e a glória do homem, não o louvor e a glória e a honra de Deus. Buscam o louvor e a glória do homem e não de Deus. São práticas terríveis, humanas e diabólicas, que substituem as atitudes internas pedidas e exigidas por Deus para que alguém seja de fato um verdadeiro cristão. É o homem honrando a Deus com seus lábios, mas tendo o seu coração longe dele. Parecem justos aos olhos dos homens, mas não amam a Deus em seus corações. É o cumprimento do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 15. E também do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo do 7 ao 9. Lucas 16, versículo 15. É Jesus falando. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 7 ao 9. É Jesus falando também. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. É a terrível inversão de valores do legalismo cristão.
Legalismo não é puramente a existência de regras, leis ou regulamentos no meio cristão. Ao contrário, ele tem a ver com os motivos pelos quais aquele que se diz cristão observa a vontade de Deus expressa em sua palavra. Qualquer motivo para se cumprir mandamentos, regras, leis expressos na palavra de Deus, que não nasça de uma fé viva em Jesus, do poder renovador do Espírito Santo e da vontade sincera de obedecer a Deus em amor, é legalismo. E Deus não aceita. O correspondente bíblico do legalismo cristão de hoje é a justiça dos escribas e fariseus. E no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20, Jesus advertiu que se a justiça dos seus não excedesse a dos escribas e fariseus, eles não entrariam no reino dos céus. O Novo Testamento nos dá leis, mandamentos, regras, princípios para obedecermos em amor, segundo uma fé viva em Jesus e o poder do Espírito Santo. Eu repito, o Novo Testamento nos dá leis, mandamentos, regras, princípios para obedecermos em amor, segundo uma fé viva em Jesus e o poder do Espírito Santo. E são leis que vêm dar ao cristão a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, que começa quando verdadeiramente se une a Cristo e recebe o Espírito Santo. Pois, como nos diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. 2 Coríntios 3, 17, onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Tem se valorizado tremendamente mais as bênçãos e promessas de Deus do que a sua presença e poder. O que Deus pode fazer atualmente tem tido mais valor que a sua própria pessoa, o que é talvez a pior de todas as idolatrias. Na imensa maioria dos grandes ministérios de hoje, presenciamos vendas e financiamentos de favores do Senhor. Há uma verdadeira cobiça pelo que o Senhor pode fazer. Ele é apresentado como se fosse o dono de um imenso supermercado, onde aqueles que até ele vão podem comprar o que ele tem a oferecer em suas prateleiras de bênçãos e favores. Colocam Deus como alguém que aceita suborno ou gratificação, maior ou menor, de acordo com o que se pede. Estão usando o poder e o nome do Senhor para benefício próprio, para autopromoção. Estão sendo inimigos da cruz de Cristo e têm como Deus o ventre, conforme nos fala a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 18 e 19, onde nós lemos: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. São também o que Paulo declara na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, onde nós lemos que eles são obreiros fraudulentos, que se transfiguram em apóstolos de Cristo. Pois, na verdade, estão servindo a Satanás e o seu império. A esmagadora maioria das igrejas que se dizem cristãs atualmente são igrejas voltadas somente para a realidade material e não espiritual, mesmo que preguem verdades espirituais. Seus pastores temem ao homem e não a Deus. Querem agradar ao homem e não a Deus. Seus pastores não têm coragem de viver na dependência do Espírito, seguindo a orientação tão somente dele, do Espírito Santo.
E essa dependência do Espírito Santo é a primeira e maior característica de uma igreja para que ela seja de fato espiritual e, portanto, realmente cristã. Os valores, as realidades que o Senhor deixou para a sua igreja são eternos e espirituais. Os valores, as realidades que o Senhor deixou para a sua igreja são eternos e espirituais. Muitos pastores chegam à loucura de determinar sobre o que o Senhor deve ou não fazer. É a estúpida inversão de valores de querer ter Deus como empregado e como servo. A sabedoria deles diz: Deus tem que fazer, Ele tem que me agradar. Para eles, Deus é alguma coisa a mais, e não o único Senhor e Deus, que deve ser respeitado, temido, amado e adorado, como as Sagradas Escrituras nos ensinam. Diante de tanta idolatria, temor do homem, inversão de valores, que tem imperado na maioria das igrejas, nós vemos o altar pregando uma mensagem que não vive, os membros escutando, mas não acolhendo no coração, o ministério de louvor ministrando hinos sem unção, cantando, mas não adorando. É o culto hipócrita que não sobe até Deus. Quem o recebe são os principados e potestades do reino das trevas. É isso mesmo que você escutou. Quem recebe esse tipo de culto são os principados e potestades do reino das trevas. Realmente, a igreja tem se esquecido do temor a Deus. E é o temor a Deus que nos revela os maravilhosos tesouros da salvação, do conhecimento e da sabedoria. E é Ele também o fundamento da obediência ao Altíssimo Deus. Sem Ele, instala-se a desobediência e a rebelião, que passam a ser consideradas normais. E a igreja não será recebida na presença de Deus com tal atitude de desrespeito. Ela não será recebida na presença de Deus com tal atitude de desrespeito. O temor do Senhor é uma das manifestações do Espírito Santo, conforme nós lemos no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2. O temor do Senhor não é entendido pela mente, mas o Espírito Santo o grava em nossos corações quando o buscamos sinceramente. O temor do Senhor não é entendido pela mente, mas o Espírito Santo grava em nossos corações quando buscamos sinceramente. Guarde isso no seu coração. Igreja não é clube social, e muito menos um negócio do Senhor. Mas infelizmente, muitos pastores agem e pensam que são profissionais do Evangelho. O que é espiritual tem que ser a ênfase prioritária de qualquer igreja ou cristão, infinitamente mais que as coisas materiais. Basta lermos o ensinamento do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 34. Mateus 6, do 19 ao 34. Versículo 24. É Jesus falando: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Versículo 33. Jesus falando: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, também nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a carta aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, nos diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra,
porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A igreja do Senhor tem dependido, em sua grande maioria, tão somente dela mesma, vivendo independente do Senhor e do Espírito Santo. Ela então deixa de ser igreja do Senhor, passando a ser somente uma instituição humana. É isto mesmo. Quando ela deixa de depender do Senhor e do Espírito Santo, ela deixa de ser igreja e passa a ser somente uma instituição humana. E por isso, ela tem vivido um terrível jejum da presença e do poder de Deus. Jejum que é um fruto do enorme banquete de que ela tem participado com o mundo. E quanto mais ela entra em comunhão com o mundo, mais ela se enfraquece espiritualmente, já estando num verdadeiro estado de desnutrição e desidratação espirituais. A igreja precisa voltar a ter Cristo como centro e não ela mesma. Ela necessita urgentemente ser novamente evangelizada, desde o que significa servir ao Senhor, ser cristã, até as verdades mais profundas e necessárias para um viver cristão, de acordo com a palavra de Deus. Para um viver cristão, de acordo com a palavra de Deus. Igreja, acorde. Igreja, desperte, antes que seja tarde. Volte à palavra. Volte ao verdadeiro e único Evangelho de Jesus. Volte à cruz de Cristo. Volte à cruz de Cristo.